Hoje vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico clínico e de imagem em cirurgia vascular. O intuito desta aula é criar um raciocínio para que possa ser realizado o diagnóstico clínico através das informações coletadas na anamnese, no exame físico e, porventura, as informações que são geradas pelos exames de imagem em cirurgia vascular. Tá? Se você gostar dessa aula, dê um like para a gente. E se você quiser, se inscreva. Nós estaremos postando várias aulas durante o ano. Então, para que a gente possa entender um pouquinho a respeito desse raciocínio vascular, é importante que a gente entenda o exame vascular periférico. Como é feito isso? A gente faz uma abordagem do ponto de vista de sinais e sintomas que levam a hipóteses. A gente, na verdade, faz uma montagem do quebra-cabeças. A patologia vascular ela pode ser arterial, venosa ou linfática. Mas sempre passam pelas mesmas fases. Essas peças do quebra-cabeças, né, a gente monta através das informações coletadas em todas esses itens que a seguir vou descrever um a um. Na anamnese, na inspeção, na palpação, na percussão, na ausculta, né? Ou seja, é a anamnese completa, desde da conversa com o paciente, das queixas antecedentes, né, do exame físico e dos exames subsidiários. Então, para que a gente entenda um pouquinho a respeito disso, a gente vai dividir a patologia vascular em arterial, venosa e linfática, como falei anteriormente. Então veja, qual que é a diferença delas? A queixa principal na doença arterial é uma dor, né? Dor no membro inferior para caminhar. Essa dor ela é descrita, denominada como claudicação. O que quer dizer claudicação? É como se fosse mancar. Claudicare quer dizer mancar.
Então, significa o quê? Que o paciente, ele caminha determinada distância e essa distância fará com que ele tenha a dor. E essa dor vai impossibilitar de continuar a marcha, vai fazer com que ele pare para descansar. Logo depois deste tempo de parada, para descanso, ele volta a caminhar, porque ele já vai se sentir bem. E novamente, depois da mesma distância, ou aproximadamente, ele vai sentir essa dor. Por que isso? Porque falta circulação, falta carreamento de oxigênio para os tecidos. Consequentemente, o tecido, quando tem movimento, né, a musculatura, quando ela é exigida para a movimentação, para o exercício físico, ela necessita de oxigênio, ela necessita do quê? De geração de energia. Então, vocês lembram como é na bioquímica, né, o ciclo de Krebs, ele é uma parte aeróbica e a parte anaeróbica. A parte aeróbica é aquela que gera a maior quantidade de ATP. Se falta sangue, falta oxigênio. Consequentemente, o metabolismo para aquele tecido ele vai ser feito através do ciclo anaeróbico. E o ciclo anaeróbico, ele gera o quê? Ele gera, né, ele tem menor quantidade de oxigênio na sua necessidade, porém, ele vai gerar o ácido lático, que é o principal causador da dor quando caminha. Tá? Quando essa dor, quando essa isquemia está mais grave, mais avançada, o paciente já tem dor quando está deitado, ou seja, essa é denominada dor de repouso. Não há mais necessidade do exercício físico. Claro que o exercício físico vai dar dor, mas ele em repouso já tem dor, porque a quantidade de sangue que está indo para o tecido é menor ainda. E um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais grave, é quando aparece uma ferida, uma úlcera, que não cicatriza. Ou seja, o paciente está numa isquemia pré-gangrena. Então, é a maior quantidade, maior intensidade da isquemia que o tecido pode suportar antes da gangrena. Veja, essa alteração da sensibilidade pode ocorrer também, causando uma neuropatia. Isquêmica. A dor na doença venosa é diferente. É uma dor tipo cansaço, né? Postural e vespertina com piora no período menstrual. O paciente sente uma pesadez, a perna pesa no final do dia. Vem acompanhada de veias salientes, varizes, né? O edema, que é o inchaço, e em casos mais avançados, alteração da cor da pele. Então, qualquer um desses sintomas pode vir durante a anamnese do paciente com uma doença venosa.
né? Enquanto a dor, as queixas principais na doença linfática, ela passa por febre, calafrios e dor, quando é uma linfangite, né, na fase aguda, ou mesmo na fase crônica com inchaço ou edema, que já são aqueles linfedemas, sejam eles secundários ou primários. Então é importante que a gente entenda um pouco a história pregressa e as comorbidades que estão associadas ao paciente. No caso da doença arterial, paciente tabagista, sedentário, obesidade, paciente que apresenta diabetes mellitus de algum tempo, dislipidemia, paciente em uso de antihipertensivos, né? Ou pacientes que apresentaram tromboflebites de repetição, que é a trombangite obliterante. Ou mesmo, em casos agudos, nos casos de embolia arterial aguda, pacientes que apresentam arritmia, fibrilação atrial. Qual que é a história pregressa e comorbidades da doença venosa? Pacientes com múltiplas gestações ou pós-gestacional, pacientes com obesidade, ortostatismo prolongado, né, no caso das profissões, como por exemplo os vendedores, balconistas, açougueiros, né, e aqueles pacientes sedentários, né, ou mesmo pacientes que já apresentaram trombose venosa profunda ou tromboflebites de repetição, né, por conta de trombofilias, que são aquelas de caráter congênito, ou mesmo pacientes que apresentaram traumas anteriores, que causaram trombose venosa profunda, fístula arteriovenosa. Ainda, pacientes com internação hospitalar recente para trombose venosa profunda, ou mesmo pacientes que tiveram uso de drogas injetáveis, sejam elas listas ou ilistas, que poderiam causar uma trombose, uma flebite, né? E posteriormente uma trombose venosa profunda. No caso da história pregressa e comorbidades da doença linfática, é importante que a gente entenda a porta de entrada. Muitas vezes o paciente refere picadura de inseto ou mesmo um traumatismo, né?
traumatismo, uma fissura da pele que possa ter sido a porta de entrada da infecção. O paciente que já refere ter tido episódios de erisipelas ou linfangites anteriormente. Ou mesmo a idade do aparecimento do edema. Ou seja, o paciente fala, ó, desde que eu me conheço como gente, eu tenho esse edema, né? Esse edema. Ou mesmo pós-operatório, no caso de mastectomia, por conta do esvaziamento linfático. Ou pacientes que apresentaram neoplasias, casos de linfomas, né? Ou pacientes que foram submetidos a tratamentos para essas neoplasias, como a radioterapia, ou mesmo aqueles que sofreram traumatismos, né? E, consequentemente, lesões do tecido linfático. Ou ainda os pacientes que vêm de áreas endêmicas, no caso seria por conta da filariose, aquelas lagoas de coceira. Bom, a anamnese na história familiar também é importante. É importante saber se o paciente, na doença arterial, se ele tem algum parente com dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes mellitus, né? Ou mesmo paciente na doença venosa, se já tem na família pessoas com varizes, trombofilia, ou os pacientes da doença linfática, que apresentam aquele edema hereditário na família, que seria a doença de Miro. Na inspeção, então vamos entrar agora no exame físico. Primeiramente, a gente faz a inspeção. No caso da doença arterial, a gente vai avaliar a cor das extremidades, né? Se o paciente está com uma palidez ou não, se tem cianose, alterações tróficas, né? Muitas vezes o paciente de isquemia crônica, ele já não tem na parte inferior da perna, não apresenta pelos, unhas disformes, atrofia muscular, tudo isso é indicativo de isquemia crônica. Ou mesmo edema postural. Por quê? O paciente já com a isquemia, dor de repouso, ele dorme sentado, ele fica com a perna em posição sentada para poder descansar e dormir e ter uma posição antálgica. Tá? Veja que interessante, aqui a gente está vendo alguns casos, né, a diferença entre esse membro e o outro. Veja a alteração, né, alteração de coloração, e aqui já nessa última fotografia, alteração de unha, alteração do trofismo de pele, enfim.
Aqui outra comparação entre uma isquemia aguda, né, de um membro inferior esquerdo em relação ao outro que está mais perfundido. Dá até para verificar que a veia está vazia, não tem sangue, se você comparar com outro membro. Aqui outro caso de isquemia crônica. Veja que está associado a essa necrose, né, essa alteração trófica do quarto pododátilo e entre os dedos já tem uma secreção, uma micose que evoluiu para uma infecção. A inspeção ainda da doença arterial é para avaliar úlceras, necroses, né, lesões tróficas, a localização. Eu, como falava, da doença arterial, é importante que a gente faça a inspeção para avaliar a presença ou não das úlceras e necroses, as lesões tróficas, a localização das mesmas, se tem lesões interdigitais, lesões em polpas digitais, né, perfusão, lesões, né, e nas plantas dos pés também. Então veja aqui, que interessante, como a gente diferencia nesses dois gráficos, né? Enquanto no de cima é a doença arterial, né, a maior parte delas apresenta aonde? Apresenta úlceras no pé, veja? Seguido dos pacientes diabéticos. Quando as úlceras são em perna, a maior parte da doença é de origem venosa. Veja que interessante. Aqui é um caso de gangrena já de calcâneo e antepé, e no outro membro já tem também feridas, lesões. Aqui outro caso de lesão na polpa digital, e aqui um caso na face lateral do pé, e outro que é um caso de mal perfurante plantar, que é o pé diabético, o famoso pé diabético, com toda a alteração trófica e da arquitetura do pé. O pé desaba.
No caso da doença venosa, a inspeção a gente vai avaliar a cor, né, do membro, o edema, sim ou não, sinal do cacifo, lembra? Sinal do Godet, varizes, presença ou não, eczema, úlcera e as colaterais venosas, né? Se você tem uma rede colateral venosa muito proeminente, significa que o paciente apresentou uma trombose venosa profunda, ou mesmo uma fístula arteriovenosa, ou ainda uma má formação arteriovenosa. Nesse caso, a gente consegue verificar a diferença de coloração entre os dois membros e edema. Nesse caso, aparecimento de varizes, é importante que a gente avalie isso. E nessa outra foto, telangiectasias, né? E aqui já uma doença com uma progressão para o estágio mais avançado, onde você apresenta uma dermatite ocre, né, com aquela coloração diferente, alteração do trofismo e ferida de perna. Então a gente entende que isso daí é devido à insuficiência venosa crônica. Ainda aqui apresenta, dá para ter um pouco mais de ideia em detalhe dessas crostas, da mudança do trofismo da pele, da coloração e dessa ferida, que é a ferida crônica. No caso da doença linfática, é importante que a gente entenda um pouco aonde passa, qual que é a anatomia do tecido linfático. A anatomia dela, ela é bem assim, coincidente com o local onde passa a veia safena magna, tá? Na região medial de perna e coxa, drenando aqui para a região inguinal. Então, é importante que a gente entenda a presença de edema, que são edemas duros, né? Edemas frios, né? E edemas que você não consegue melhorar com o repouso. A presença não de eritemas, que mostra uma inflamação, lesões interdigitais, e tem também, no caso das crianças, dos nenês, as bridas amnióticas, que são uma entidade à parte, né? Aqui a gente mostra deste lado uma erisipela, ou seja, uma linfangite aguda, bem no trajeto da veia safena. É importante diferenciar de uma flebite, tromboflebite superficial. A diferença é que a flebite superficial ela tem um cordão endurecido, e aqui desse lado a brida amniótica. A brida amniótica em nenê recém-nascido e aqui em criança que não foi bem tratada, apresentando toda essa alteração de trofismo.
Aqui ainda um edema, um linfedema com uma inflamação, essa vermelhidão, ou seja, é uma erisipela, né, já crônica. Muito tempo. Bom, saindo da inspeção, a gente vai para a palpação. Então, a palpação a gente vai fazer o exame. No caso da doença arterial, a gente vai fazer o quê? A palpação da perna, do membro, para entender a temperatura cutânea, se tem ou não diferença entre as duas pernas, se está diminuído ou não, a presença da perfusão, se ela está preservada ou não, as polpas digitais, se tem alguma lesão, pulsos, né? Desde a femoral até os pulsos distais, observando a amplitude e a simetria, a consistência da artéria palpada, se ela é mole ou endurecida, ou mesmo dilatada, né? Que poderia mostrar um aneurisma, e se tem ou não frêmitos. Nos casos, quando apresentam frêmitos, é porque tem o quê? Estenose. Né? Os pulsos, só para que a gente lembre, desde a região femoral, né? Pulso femoral, em pessoas mais magras, dá para você palpar a femoral superficial, poplíteo, tibial anterior epidiosa e tibial posterior. São esses os pulsos que a gente acaba examinando. Geralmente a gente usa um diagramazinho em que a gente coloca uma escala de 0 a 4 cruzes, né? Sendo 4 cruzes o normal. Tá? No paciente tabagista, ele vai ter o quê? Ele vai ter femorais presentes, né? Claro que o paciente tabagista é crônico, e já uma obstrução a nível de poplítea para baixo. Tá? E muitas vezes do outro lado já tem uma lesão por conta do avanço da doença. No paciente diabético, você tem, na maioria das vezes, os pulsos femorais e poplíteos preservados e os distais ausentes. Né?
No caso da palpação do exame venoso, é importante que a gente entenda o esvaziamento da veia, de baixo para cima, né? Ou seja, o sangue sobe para drenar para o coração. Se tiver um fluxo retrógrado, ele é o quê? Ele é um refluxo, ou seja, tem alguma doença na válvula. Se tem ou não presença de cordões fibrosos, que poderia indicar uma flebite, né? Eles são cordões fibrosos e doloridos. Localização de veias perfurantes, que é possível você localizá-las. Presença de frêmitos, no caso de fístulas arteriovenosas, ou às vezes malformações arteriovenosas de alto fluxo. E se tem ou não edema, né? Presença de edema. No caso do exame linfático, a consistência do edema é diferente. Ele é mole no início, depois fica duro e fibroso, né? E não melhora com a drenagem postural. Presença ou não de gânglios linfáticos e pode até ter tumores. Então é importante que a gente entenda um pouco. A respeito disso. Então, fizemos inspeção, palpação, agora vamos para a ausculta. No caso do exame arterial, toda a árvore arterial, a gente vai observar se tem ou não sopro, que poderia indicar uma presença de placa de ateroma, ou fístula, ou compressões extrínsecas. No exame venoso, se tem sopro, tá? Ele pode ser um hiperfluxo, pode ser por conta de uma malformação arteriovenosa ou mesmo uma fístula. O exame linfático não tem achado. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, já de um exame, de uma arteriografia, onde mostra uma fístula entre a artéria e a veia femoral superficial. Então, aqui tem o quê? Um sopro em maquinária, de alto fluxo. Então, veja que interessante. Uma vez a gente realizada a anamnese, todos esses dados que a gente obteve na anamnese, nas queixas dos pacientes, na história pregressa, nos antecedentes pessoais e familiares, né? Os dados obtidos no exame físico, na inspeção,
né, na palpação, na ausculta, né, todos esses exames, né, todos esses dados, a gente vai concluir fazer uma hipótese diagnóstica. Essa hipótese diagnóstica vai direcionar para que a gente faça o diagnóstico, se necessário, usar algum exame subsidiário, como, por exemplo, ultrassom, Doppler, né, no caso de artéria ou veia, ou mesmo progredir, né? Sempre a gente faz a pesquisa, os exames do menos invasivo para o mais invasivo. Consequentemente, a gente vai progredindo. Então, vamos supor que você peça um exame de ultrassom Doppler e tem algum achado importante, como, por exemplo, uma isquemia, uma oclusão da artéria femoral superficial hipoplítea. Se esse paciente tem uma isquemia, então você vai planejar o tratamento. Consequentemente, você vai precisar de um exame um pouco mais elaborado. Às vezes você utiliza de uma angiotomografia, às vezes uma angiorressonância magnética, às vezes até uma angiografia, no caso da doença arterial. No caso da doença venosa, muitas vezes o ultrassom Doppler venoso já é suficiente. Em casos de compressões, há necessidade de um exame de imagem, como, por exemplo, uma angiotomografia venosa, uma angiorressonância magnética venosa ou mesmo uma flebografia. No caso da doença linfática, a gente pode realizar o quê? Uma cintilografia, né? Uma cintilografia que vai trazer para a gente essas informações. Se tem uma hipoplasia do tecido linfático, ou uma genesia, ou mesmo presença de algum tumor. Tá? Então, basicamente, é esse o raciocínio que a gente tem que ter para entender a doença ser vascular, seja ela arterial, venosa ou linfática. A seguir, vou mostrar os casos só para que a gente possa entender um pouco do que nós falamos. Então, o caso 1 é um homem, 77 anos, com edema bilateral há 60 dias. Então, essa é a queixa do paciente. Pode ser várias coisas. Esse edema é bilateral e recente. Pode ser o quê? Uma anemia, uma hipoalbuminemia, por conta do quê? De uma pressão oncótica diminuída, causando edema, secundariamente a quê? A uma insuficiência cardíaca congestiva, a um tumor, ou uma trombose, ou compressão de veia. Entendeu? Então, a gente tem que entender essas informações que o paciente nos traz. No caso 2, uma mulher de 70 anos, úlcera dolorosa no tornozelo, que não cicatriza há 6 meses. Isso pode ser tanto uma úlcera arterial, de origem arterial, como pode ser uma úlcera de origem venosa. Ela é dolorosa, tá? 6 meses. Tá? A maioria das vezes,
essa úlcera dolorosa, dependendo da localização, ela pode ser o quê? Lembre-se daquele gráfico que eu mostrei. Ela pode ser tanto isquêmica como pode ser secundária a um problema venoso. Tá? Então, a gente observa onde é no maléolo medial, ausência de pulsos distais, sem sinais de insuficiência venosa crônica. Então, a gente entende o quê? Que o componente arterial, a isquemia, ela provavelmente é a maior causa dessa persistência dessa ferida, sendo ela dolorosa e de tanto tempo que não cicatriza. Então, a gente faz o diagnóstico de uma úlcera isquêmica. Ou pode até ser que tenha também um componente venoso, mas o mais importante é a parte arterial. Caso 3. Mulher de 82 anos, varizes de grosso calibre e úlcera dolorosa no dorso do pé esquerdo, que não cicatriza há 8 meses. Então, veja, dolorosa, 8 meses, dorso do pé. Tá? Isso leva a gente a pensar no quê? Se a gente for lembrar daquele gráfico, em pé é mais frequente o quê? As úlceras. Doença arterial ou diabetes. Pode ser venosa? Até pode. Por quê? O paciente tem varizes. Né? Veja, a quantidade de varizes de grosso calibre, mas olha a localização da ferida. Tá? Vamos para o exame físico. A ausência de pulsos distais. Então veja que interessante. É uma úlcera mista, mas o mais importante, a prioridade seria o quê? A parte arterial. Né? Então seria o quê? Uma úlcera isquêmica, mas ela pode ser uma úlcera mista também, por isquemia e problema de retorno venoso. Tá? Então, só para que a gente possa falar um pouquinho a respeito dos exames complementares, no caso da hipótese arterial, a gente pode inicialmente realizar o índice tornozelo-braço. O índice tornozelo-braço, a gente faz a medida, né? Realiza a medida da pressão arterial sistólica a nível da artéria braquial e a nível de uma das artérias do tornozelo, como por exemplo a pediosa ou a tibial posterior. E a gente faz um índice. Né? Então seria a medida aferida no tornozelo sobre o braço. Se isso for de 0,9 para cima, é considerado normal. Se for de 0,6 a 0,8, 0,9, a gente entende que tem uma isquemia. Então, corresponde aos pacientes
que apresentam, na maioria das vezes, as queixas iniciais, como, por exemplo, claudicação. Se tem de 0,4 a 0,6, geralmente é uma isquemia um pouquinho mais avançada, ou seja, um paciente que está já com dor de repouso, na maioria das vezes. E se for abaixo de 0,4, são aqueles pacientes que já apresentam uma lesão trófica, né? Então, já é uma isquemia mais avançada. Existe uma certa falso negativo desse exame por conta da parede do vaso estar calcificada. Então, em determinados pacientes, o índice tornozelo-braço ele não tem tanta precisão. Tá? Daí, nesse caso, a gente usa o quê? O ultrassom Doppler, o ecodoppler. O ecodoppler, a gente pode avaliar o quê? Aneurisma de aorta, aneurismas poplíteos, pseudoneurismas, pode fazer estudo das carótidas, presença de fístula arteriovenosa, hipertensão renovascular, né? Ainda a gente pode utilizar a angiotomografia arterial, a angiorressonância nuclear magnética e a angiografia. Então aqui veja, né, esse tem um exemplo de ultrassom Doppler, que no caso seria arterial, e aqui mostrando um paciente com uma angiografia, uma oclusão da artéria femoral superficial com uma rica rede de circulação colateral. Aqui mostrando o que? Os exames complementares no uso da hipótese venosa, a gente usa o ultrassom Doppler venoso, pode ser utilizado a angiotomografia ou angiorressonância magnética venosa, com uso de contraste, no caso da tomografia contraste iodado, no caso da venosa seria o gadolínio. E a gente pode também um exame invasivo, que seria a flebografia, em determinados casos. Aqui um exemplo de ultrassom Doppler mostrando a junção safeno-femoral. No caso da hipótese linfática, a linfoscintilografia, que é o padrão ouro. Aqui no caso de uma angiotomografia venosa com reconstrução em 3D, onde você acaba observando uma rede venosa, umas varizes, né? Que é interessante a gente avaliar, inclusive locais de perfurantes, né? Veias perfurantes. E aqui uma flebografia onde mostra uma rede do sistema venoso superficial e profundo. Então aqui é a safena e aqui é a veia profunda, a veia poplítea. Concluindo, uma vez da hipótese diagnóstica, todos os achados na hipótese diagnóstica, né, na anamnese e no exame físico, utilizando ainda os achados dos exames complementares, se for necessário,
a gente chega num diagnóstico clínico e numa conduta adequada para que esse paciente possa ser tratado. Então veja como é importante esse raciocínio. É importante que a gente entenda se a queixa ela leva a gente a entender como sendo uma doença arterial, ou doença venosa, ou uma doença linfática. E com todas essas informações, a gente conclui o nosso raciocínio e realiza essa hipótese diagnóstica, confirmando ou não com exames complementares, para que a gente possa ter essa conduta adequada e o paciente ser bem tratado. Era isso que eu tinha que falar. Muito obrigado. Se você gostou da aula, dá um like aí pra gente.